Bom, complementar aqui? Pois não, perfeitamente. Esse acordo, ele faz parte da política da Defensoria Pública da União. Ele foi assinado, mas ele não impede que nenhum segurado possa recorrer ao Poder Judiciário, complementando. Isso ficou bem claro e consta do acordo. O acordo foi feito buscando uma solução o seu ressarcimento de forma rápida para aqueles que optarem por receber desta forma e não quiserem aguardar um processo judicial que muitas vezes é demorado. Então ele pode optar por esse tipo de acordo em que ele vai ter o ressarcimento. Isso é só para concluir, só para concluir. Concordo com o acordo, mas não concordo em estar dentro desse acordo que eles não podem recorrer à justiça. Tá, muito obrigado. Com a palavra o senador Rogério Marinho. Que fim, né? Não é de sentar porra. Bom, senhor presidente, eu agradeço muito a gentileza de Vossa Excelência. Eu quero, inclusive, elogiar a maneira como Vossa Excelência está conduzindo aqui os trabalhos. Elogiar aqui o nosso ilustre relator e a sua paciência e rogar a Deus que ele ilumine, né? Porque certamente escuta, ouve, que é o seu ofício, muitas versões, mas vai se debruçar sobre os fatos. E Vossa Excelência, que tem uma larga experiência a respeito de ações investigativas, com certeza vai chegar ao cerne dessa questão, é o que a população brasileira espera de Vossa Excelência e de todos nós. Quero aqui, em especial, dizer a Vossa Senhoria, doutora Patrícia, que a senhora é uma mulher corajosa. E eu quero lhe agradecer, em nome dos brasileiros, o serviço que Vossa Senhoria presta ao nosso país e o seu desprendimento de estar aqui hoje, né, escutando os parlamentares dos mais diversos matizes ideológicas e cada um, claro, representando um segmento da população, mas aqui também é uma casa política. Então, né, eu sei que a senhora vai relevar os excessos e vai entender, né, que esse processo aqui, todos nós queremos chegar ao âmago do processo e conhecer a verdade e evitar que ele se repita no futuro. Dito isso, eu queria começar com um adágio, né, muito famoso, em função do que eu vi aqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Mas é impressionante, doutora. Eu tive o cuidado de buscar informações através de LAI, né, nos diversos órgãos do governo, no INSS, na CGU, no Ministério da Fazenda. E veja, as pessoas perguntaram por que o Ministério Público atuou tão pouco na época do presidente Bolsonaro. Porque teve pouco a fazer, doutor. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando por 53 mil. Quando foi em 23, foi para 465 mil pedidos de exclusões. Em 2024 foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões, né, de pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aquele desconto que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz. Não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui, dito por nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, se termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Né? Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Então, a mentira desacredita a instituição como todo e todos nós. Vamos ter cuidado com o que a gente está falando. Em 2019, doutora, 4 entidades foram descredenciadas, né, em função de denúncias dessas 40 e tantas mil reclamações. 4. Mas em 2024, nenhuma foi descredenciada com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. Me parece que há aqui uma comparação a ser feita. Então, a primeira peça dessa narrativa que o governo faz cai por terra. Né? Houve uma explosão de ACTs em 2019. Não é verdade.
Tá? E no final de 2019, inclusive, 2022, o número de ACTs que se conclui é bem menor do que em 2025, chegou a 37 ACTs. Há uma explosão, sim, no governo do presidente Lula. Mas a gente aqui está querendo saber quem roubou. Se tiver gente que deu causa a esse problema em 2021, 22, 19 ou 20, a gente quer saber quem foi, né? Quem esgarçou os mecanismos de controle. E aí vem uma outra questão, né? Eu escutei aqui um senador falar aqui há pouco, a senhora acha, e a senhora respondeu, a senhora acha que a retirada da validação facilitou a questão da fraude? A senhora respondeu o quê? Acho, não fez isso? A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente? De beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora desde 2006 era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação Não, a anual. pergunta é outra. A pergunta é quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. Avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga quais foram. Como a MP 871, a senhora está lembrada de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo. Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação anual de autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Cadastro trabalhador rural feito pelo governo. Passou para a EMATE e a autodeclaração, tirou dessa autodeclaração com a transição para o CNIS, que até hoje não aconteceu, o que mostra a prevaricação do atual governo, porque o prazo final era em meados de 23. Regularização do seguro-defeso, quase R$1 bilhão que foi economizado, e agora a gente está vendo os escândalos voltarem, a senhora sabe disso. Escândalos do seguro-defeso agora viraram lugar comum. Cidades que têm 5, 6 mil habitantes, com 10, 12 mil pescadores. Restrição do auxílio reclusão, carência de 24 contribuição, proibição de acúmulo com pensão, programa especial para análise de benefícios, pagamento de bônus que este governo está reeditando agora, né, para diminuir a fila da Previdência, cancelamento de benefícios irregulares, cruzamento de dados e consolidação dos dados da Receita. Este governo do presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! A outra peça da narrativa. O governo do PT descobriu a fraude que começou no governo de Bolsonaro. Doutora, por favor, doutora Patrícia, o governo do PT foi quem demitiu o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Vigílio, assim de moto própria, espontaneamente, houve admissão por parte do governo do PT em função das denúncias que foram feitas por vocês ou pela imprensa? Doutora Patrícia. Os afastamentos foram alguns por determinação judicial. Todos os dois foram por determinação judicial. Tanto o presidente do INSS como o procurador foram afastados por decisão judicial. Não foi porque esse governo tomou providência, não. Pelo contrário, o governo foi instado pela senhora, por esse grupo, pelo Tribunal de Contas, pela CGU, pela imprensa e fez o vírus de mercador. Pelo contrário, nós temos aqui o ex-ministro Lula dizendo o seguinte: o presidente demitido por Lula do INSS é um homem altamente qualificado. Para quê? Para roubar? Certamente, né? Está aqui, ó.
uma situação também que me chama a atenção, doutor, que me deixou assim perplexo, porque os números são tão impactantes. Veja, nós tivemos uma média mensal em janeiro de 19 a 20 de 44 milhões de reais mês, né, de associativos. Em 21 a 22, 55 milhões. Quando chega de 24 a 23 a 24, isso sobe para 165 milhões de reais por mês. E de junho de 24 a 25, 293 milhões de reais por mês. Então, há um crescimento aqui de quase 700%. A senhora acha que esse tipo de situação, nós saímos de 2 milhões... Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá, gente? 2 milhões de associados no final de 22, chegamos a 9 milhões e 400 mil em meados de 25. 7 milhões e 400 mil novos associados ingressaram no sistema nesses 2 anos e meio do governo do PT. A senhora acha normal? De repente essas associações passaram a ser assim tão procuradas, objeto de consumo desses trabalhadores, e o governo não despertou que estava havendo algum problema. A senhora acha normal que o governo tenha ficado inerte? A última pergunta, senador Marinho. Pois não, doutora. Eu acredito que esse problema e essa fraude, ela ultrapassa governos. Essa fraude já existia há muito tempo. Acontece que ela foi sendo aperfeiçoada, inclusive com inteligência artificial. Então, assim, isso dificulta e prejudicou milhares de segurados. Então, assim, vários fatores contribuíram. A falta de transparência, a falta de controle, a falta de exigência de biometria. Então, são vários fatores. Então, ela ultrapassa governos. Qualquer governo de direita ou de esquerda. Então, assim, a minha função aqui não é entrar nesta questão. Claro. Muito obrigado, doutor. Eu só para agradecer aqui a gentileza da procuradora, dizer que quando a doutora Leila lhe perguntou se a gestão normativa que tratou dessa questão de biometria e tal, a senhora falou de 24, é bom lembrar que tem um decreto 10.410 de 2020 que trata da sistema, determina a biometria e diz que todo associado já nasce preso, não pode ser liberado. Esse controle foi liberado no governo do presidente Lula, obrigado. Infelizmente.